Vamos abrir as nossas Bíblias, terceira carta de João, capítulo 1, verso 2. Depois nós vamos ler Filipenses 4, 5 e depois 2 Timóteo 1, 7. Terceira João 1, 2 diz assim: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Filipenses 4, 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Feche seus olhos, Paizinho, fala conosco nessa hora. Nós precisamos ouvir a Tua voz, compreender a Tua palavra, e nós queremos ser cheios do Teu Espírito, esse Espírito que não é de covardia, mas é de poder, de amor e de moderação. Nos ensina, nos desafia e nos ajuda, Pai, a viver a vida de acordo com a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Amém? Como o pastor Elias falou, nós estamos nessa campanha Viva Saudável. Hoje é a segunda ministração e essa ministração tem o tema Comer bem não é comer demais. Comer bem não é comer demais. E nós vimos os textos, o texto nos dizendo que nós precisamos ter uma vida saudável, ter uma boa saúde, e nós temos que prosperar não só na nossa mente, mas também no nosso corpo, não é? Não só de forma financeira, não só tendo bens materiais, mas de uma forma geral. E também a nossa alma precisa ser próspera. Se nós não formos prósperos de alma, não vale a pena, porque o nosso principal objetivo nessa terra é agradar ao Senhor. E nós vimos também os textos nos dizendo que nós temos que ter moderação. Por isso que nós temos que entender bem o tema dessa mensagem. Comer bem não é comer demais. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma história. A história de um duque que era muito obeso. E ele foi preso pelo seu irmão, que era a pessoa que estava liderando aquela nação naquela altura. E ele foi colocado em um quarto, em um castelo. Mas uma coisa interessante havia nesse quarto. Havia a abertura da porta e lá estava a porta. Mas a porta não foi trancada, porque ele era tão obeso que a única forma de ele sair daquela sala, daquele quarto que o estava prendendo, era emagrecer para conseguir passar pela porta. Os guardas não tiveram nem a preocupação de trancar a porta, de fechar a porta, porque de acordo com o tamanho daquela pessoa, não haveria a possibilidade de ela sair por aquela abertura. Ele poderia ter se esforçado, não é, nos anos que ele deveria ficar lá, e conseguir emagrecer para conseguir escapar. Mas o problema é que o seu irmão o conhecia muito bem. E todas as manhãs ele levava coisas boas e gostosas para aquele rapaz, para aquele homem, não é, acima do peso, poder manter o seu atual peso e até mesmo engordar. Ou seja, em vez de ele conseguir emagrecer para poder fugir e escapar, ele engordava cada dia mais, cada dia que passava, porque ele comia as coisas gostosas que o seu irmão, de uma forma astuta, levava para que ele pudesse continuar preso. E você pode estar pensando, mas então essa palavra tem a ver somente com aqueles que estão acima do peso, com aqueles que são obesos? Não, essa palavra é para todos nós, até mesmo para aqueles que aparentemente estão no seu peso ideal, que estão magros, não é? Que não estão acima do peso, porque nós muitas vezes não demonstramos no nosso físico, mas por dentro nós podemos estar doentes. Eu estava vendo um vídeo no YouTube algumas semanas atrás a respeito dos fisiculturistas, e nós vemos aqueles homens grandes, não é, com os seus músculos muito desenvolvidos, só que um especialista dizia, muitos deles estão morrendo, não só por causa das drogas e dos anabolizantes que tomam para poder ficar, não é, cada vez maiores, mas porque muitos comem da forma errada. Eles comem muito, eles vão ao ginásio e eles malham, e eles começam a desenvolver os seus músculos e ficarem muito grandes. Mas por dentro, alguns, não todos, estão podres, segundo as palavras desse especialista, porque comem muito errado. Ao invés de comer comidas saudáveis, eles se enchem de comidas que somente empanturram, não é? Somente trazem aquela saciedade momentânea, e eles acabam até mesmo atingindo os seus objetivos, mas com uma qualidade de vida muito baixa e com a sua saúde se deteriorando mais e mais.
Da mesma forma que esses bodybuilders, que esses homens que ganham a vida, não é, desenvolvendo seus músculos e participando dessas competições para ver qual é o mais forte, qual é o mais definido, qual é que tem o corpo mais bonito em proporção e, não é, em beleza muscular, digamos assim. E da mesma forma, desse homem obeso preso no castelo, muitas vezes nós estamos doentes ou até mesmo presos aos nossos hábitos alimentares ruins. Esse homem da história do castelo, ele só conseguiu ser libertado 10 anos depois. Mas será que foi porque ele emagreceu e conseguiu passar pela porta? Ou porque o seu irmão foi deposto e outro tomou o seu lugar? Foi porque o seu irmão foi deposto e a pessoa que começou a reinar teve misericórdia e falou: vamos tirar esse homem daí, porque ele foi preso pelo irmão dele, eu não tenho nada a ver com essa história. Mas vocês acham que ele passou pela porta para poder sair de lá? Como será que ele saiu de lá? Tiveram que derrubar a parede, porque, como eu falei, o homem comia e comia e comia, e cada vez ele estava maior. Logicamente que nós podemos olhar para os nossos maus hábitos alimentares e nós podemos relacionar com a gula. E a gula é algo realmente bastante preocupante e é um pecado. Nós costumamos tratá-la de forma genérica, simplista, e achamos que aquele que é guloso é aquele que come muito. Mas não é só isso que nós vemos quando nós olhamos para o texto. É o excesso, é o amor, é transformar a comida em um ídolo. Muitas vezes não é comer muito, muitas vezes não é ser desregrado, mas muitas vezes é amar aquilo que nós estamos ingerindo. A gula é um estômago que domina a vida e não simplesmente um estômago grande. Olha que frase interessante. A gula é um estômago que domina a vida e não simplesmente um estômago grande. Não é pecado comermos, não é pecado queremos comer bem. Não é pecado nós sairmos para almoçar, para jantar em um bom restaurante, nós gastarmos dinheiro para podermos, não é, saciar o nosso apetite. Errado é nós vivemos para isso e nós queremos fazer isso a toda hora. Errado é nós nos apegarmos tanto à comida que nós fazemos dela um ídolo e nós substituímos a nossa adoração a Deus por aquele prato que está diante dos nossos olhos. Somos chamados a comer o melhor dessa terra, sim ou não? É o que a Bíblia nos diz, isso é verdade, mas não podemos deixar que isso se transforme em obsessão ou em algo que coloque a nossa saúde, a nossa família ou as nossas finanças em risco, porque tem gente que come tanto que acaba gastando todo o dinheiro que deveria ser aplicado em outras coisas durante o mês. Depois chega no final do mês, onde está o dinheiro para as outras coisas? E eu vou até mesmo mais longe, tem gente que não separa aquilo que deveria separar para poder investir e ter um futuro melhor, e tem também gente que não faz a sua parte que deveria fazer na igreja, diante do Senhor. Nunca tem dinheiro para dizimar, nunca tem dinheiro para ofertar, porque gasta com os seus próprios prazeres, e a comida é um desses prazeres que nós humanos temos, é ou não é? Todos nós gostamos de comer bem, todos nós gostamos de sair para comer. Nós brasileiros, portugueses, madeirenses, nós apreciamos uma boa mesa. Se você vai na casa de alguém que é brasileiro, certamente você vai comer bem. Os irmãos que conhecem os brasileiros aí, ou que já foram para o Brasil, sabem disso. Se nós formos na casa de um português, comeremos muito bem. De um madeirense, muito bem e com fartura, com muita fartura. E acabei de me lembrar, uma vez o pastor Elias compartilhou conosco lá em Faro, que foi se não me engano, num Réveillon, numa passagem de ano na casa de uns irmãos ucranianos, que faziam a sua reunião na nossa igreja lá em Faro. E viu muita comida, muita comida. E eu me lembro lá em Faro também, uma vez, nos fundos da igreja, eles fizeram um almoço depois do culto deles. E nós passamos por lá, não lembro porquê, para preparar a igreja para um culto especial, talvez, que nós teríamos à tarde, porque lá o culto deles era de manhã e o nosso à tarde. E aí, a mesa era enorme, com uma quantidade absurda de comida. Ou seja, eles também gostam de comer e comer bem. Não é pecado, mas o que nós fazemos em relação à comida, ou qual é o nosso modo de entender a comida pode se transformar num pecado. Se nós lembrarmos do que aconteceu lá no Éden, no início de tudo, e como o pecado entrou na humanidade, nós vamos ver que foi por causa de uma fruta.
Eles desobedeceram uma ordem de Deus. Deus falou, não coma da árvore que está no meio do jardim, que era a árvore do bem e do mal, ou melhor, do conhecimento do bem e do mal. Se eles comessem, os olhos deles seriam abertos. Mas eles comeram porque era apetecível. O texto é claro e o texto diz, Gênesis 3,6, viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. A árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu juntamente com ela. Veja que o que despertou a vontade e o desejo de Eva foi porque a fruta era agradável aos olhos. E quantas vezes nós comemos a mais porque os nossos olhos nos levam a fazer isso? Não é? A gente diz que nós comemos com os olhos da barriga, não é mesmo? A gente muitas vezes vai ao supermercado para comprar um pacote de papel higiênico e a gente sai de lá com muitas guloseimas, porque nós talvez fomos com fome, porque nós talvez nos deixamos levar por aquilo que os nossos olhos pediram. E a gente acabou gastando dinheiro a mais, a gente acabou talvez contaminando o nosso corpo com açúcar e alimentos que nos serão prejudiciais, e nós, com uns quilinhos a mais, saímos dali. Não precisaríamos ter passado por isso. Ao comer algo que parecia agradável ao paladar, Adão e Eva pecaram, e por consequência, toda a humanidade pecou. E hoje nós sabemos que todo homem que não tem Jesus vai para o inferno, porque é pecador, já nasceu em pecado, foi consumado em pecado, foi dado à luz em pecado. Deus deixa claro que eles não deveriam comer do fruto, que se eles comessem teria consequências, mas mesmo assim, os olhos traíram Eva, e a curiosidade fez com que ela pegasse aquele fruto, ingerisse e desse também ao seu marido, para que ele ingerisse. Ela comeu porque o fruto parecia gostoso. Muitas vezes a gente já comeu, a gente já terminou a nossa refeição, e ainda continuam lá algumas coisas que sobraram, e a gente fala, só mais um pouquinho, só mais uma colheradinha, só mais uma garfadinha, e a gente acaba pecando e cometendo esse pecado aí da gula. Números 11, 31 a 34 também tem uma história interessante, que nós vemos Deus se irando por causa da glutonaria do povo. O povo de Israel teve nojo do maná, sentiu saudade do Egito e falou assim, nós não queremos mais essa comida, isso já nos causa fastio, repulsa, nojo, todo dia o maná, todo dia esse bolinho, todo dia a mesma coisa, nós queremos carne, nós queremos comida, nós queremos as coisas que nós tínhamos no Egito, não interessa se nós éramos lá escravos, a gente tem saudade até das panelas de cebola, dá-nos carne. E Deus se irou. Deus falou para Moisés, eu vou mandar carne para vocês. E o texto diz que veio uma nuvem de codornizes, e tinha tanta codornizes que eles passaram um dia e uma noite colhendo codornizes para poder comer. E o texto nos conta que, enquanto eles mastigavam, enquanto a carne ainda estava no meio dos seus dentes, o Senhor se irou, enviou uma praga e matou muita gente naquele dia. Aquele lugar ficou conhecido como Quibrote Atavá, porque ali foram enterradas as pessoas que caíram no pecado da gula. Quibrote Atavá literalmente significa sepultura dos gulosos. Veja lá, eles queriam carne, muita carne, porque eles tinham saudade, eles queriam matar os seus desejos. E aí Deus enviou carne. Enquanto eles comiam, Deus também enviou uma praga, porque Ele não gostou da atitude daquelas pessoas que Ele considerou gulosos. E aquele lugar ficou conhecido como sepultura dos gulosos. Se nós formos para o Novo Testamento, nós vamos ver também a gula sendo descrita como uma obra da carne. Portanto, sendo obra da carne, é contrária ao fruto do Espírito que Deus produz e gera naqueles que são seus filhos. Gálatas 5, 19 e 21, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que aqueles que cometem não herdarão o reino de Deus. Veja só, glutonaria e bebedice está no mesmo rol de pecados do que fornicação, por exemplo, do que impureza, do que lascívia, do que idolatria, do que feitiçaria. A gente condena um feiticeiro, mas às vezes nós somos glutões. Nós condenamos um idólatra, mas às vezes nós somos
glutões. Nós condenamos aqueles que brigam, que provocam inimizades, aqueles que se iram, aqueles que causam dissensões, aqueles que são hereges. Mas muitas vezes, diante de um prato gostoso de comida, nós cometemos o pecado da gula. Nós comemos demais. E comer bem não é comer demais. Comer bem é apreciar aquilo que nós estamos fazendo naquele momento, lembrando que aquilo foi dádiva do Senhor. Tem gente que come tão desesperadamente que não sente nem o gosto daquilo. Tem gente que come que até mesmo depois de comer não lembra aquilo que comeu, não lembra o gosto que aquilo teve. A gula é um pecado sério. Comer demais é um pecado grave. Como eu falei, não só para aqueles que são obesos, que também a obesidade, ela tem um viés de enfermidade, de doença, não é? Mas muitas vezes ela é por causa do excesso. Mas até pessoas que não são obesas e que aparentemente estão em formas, elas podem estar doentes e elas podem estar cometendo esse mesmo pecado. Agostinho dizia que não temia a impureza da comida, tudo é permitido para nós. Depois que Jesus veio, não tem mais essa proibição de que nós temos que observar isso, observar aquilo. Algumas coisinhas ainda temos que observar, né? Não podemos comer carne sufocada, não podemos comer carne com sangue, não é? Temos que nos afastar, né, de todo tipo de impureza e idolatria, mas não precisamos observar aquilo que os judeus observavam. Então ele dizia, eu não temo a impureza da comida, mas eu temo a impureza do apetite, pois a idolatria acontece quando transformamos os presentes de Deus nos deuses que passamos a idolatrar. Não existem comidas impuras, mas existem formas impuras de se alimentar. Veja bem, não existem comidas impuras, mas existem formas impuras de nos alimentarmos. 1 Coríntios 11, Paulo fala sobre aqueles que estavam criando confusão na igreja na hora da ceia. Hoje nós estamos num culto de ceia. Vai lá ver depois todo o texto de 1 Coríntios 11, e você vai ver Paulo dizendo, meus irmãos, olha, tem gente que está chegando na igreja e está comendo fora tudo. O que encontra pela frente vai comendo. Aí os que chegam depois não tem mais o pão para comer. Nós estamos juntos celebrando a ceia. Todos têm que, não é, serem merecedores ou participarem de igual modo da ceia do Senhor, recebendo um pouquinho de pão. Não é para alguns chegarem e comerem o pão todo e os outros que chegarem depois não terem nada o que comer. E Paulo também estava falando a respeito da bebedice. Uns chegavam e bebiam o vinho todo. E depois alguns chegavam e não tinha mais vinho para beber. Ele fala, olha, se vocês estão pensando que o lugar de vocês se embriagarem é quando nós estamos juntos para celebrar a ceia, vocês estão enganados. Se vocês quiserem comer, comam em casa e cheguem na igreja sem fome. É interessante que nós, quando fazemos trabalho aí para os jovens, para os adolescentes, até para as crianças, a primeira coisa que quando eles chegam lá em cima, eles pedem é comida. Eles chegam lá e querem devorar as bolachas todas. Não é? Está todo o aeroporto lá montadinho, o circo está todo montadinho, está tudo no seu lugar, as mesas de ping-pong, de pebolim, tudo organizadinho, videogame. A primeira coisa que eles chegam e pedem é comida, não é, Felipe? Chegam lá e eles querem comer. E às vezes nós fazemos igual. 1 Coríntios 11, é o texto que estamos falando, verso 22, diz assim, não tende porventura casa para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus, ou envergonhais os que nada têm, que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Paulo estava repreendendo esses irmãos. Era uma gula baseada no egoísmo, na falta de cuidado para com o próximo. Deus os estava matando por agirem de forma idólatra e descuidada na ceia do Senhor. Isso está no verso 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e outros que dormem, ou seja, que já morreram. Por causa de não cuidarem de como eles estavam participando da ceia, Deus os estava matando. Porque eles bebiam muito e se embriagavam, porque eles comiam muito e não repartiam para com os outros. A ceia é uma forma de nos relacionarmos com Deus através do alimento. Essa é uma celebração que deve servir como divisor de águas e nos auxiliar no entendimento da maneira correta de nos alimentarmos enquanto estivermos aqui nesse corpo e aqui nesse mundo. Olha só o que diz o Dr. Carl Menninger, psiquiatra norte-americano. A glutonaria é pecaminosa em todas as suas formas, pois representa um grau de amor próprio destrutivo. Eu quero saber de mim, os outros.
que se preocupem com eles mesmos. É um grau de amor próprio autodestrutivo. Por isso que comer demais, de uma forma desequilibrada, é pecado. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns pontos. Preste atenção. Primeiro ponto. Quando a gente come demais, a gente ignora os efeitos prejudiciais da comida em nosso organismo. Com exceção da água, todo alimento em excesso pode fazer mal. Estamos sofrendo, mas mesmo assim nós nos recusamos a parar, não é? Todo obeso sabe que está obeso, todo hipertenso sabe que tem a tensão alta, todo diabético sabe que precisa controlar o açúcar no seu sangue, né? Toda pessoa que tem colesterol alto sabe que não pode exagerar na gordura em determinados alimentos. Mas os nossos olhos nos traem e a gente fala, é só mais um pedacinho, é só mais uma provadinha, não vai fazer mal, não é? E as pessoas que nos amam olham isso e ficam desesperadas, dizendo, você não pode fazer isso, você tem que se controlar. Mas muitas vezes a gente não se controla porque ignora os efeitos prejudiciais de comer muito ou comer mal em nosso organismo. Estamos literalmente, muitos de nós, morrendo pela boca, como os peixes. Como aquele homem que estava preso do início da nossa mensagem. Ele poderia simplesmente emagrecer e sair pela porta. Ele ficou 10 anos e ele só foi tirado de lá pela misericórdia de outros. E mesmo assim tiveram que quebrar a parede para ele poder fugir. Mas muitas vezes, para ele poder escapar ou para ele poder ser liberto. Mas muitas vezes, como eu falei, não é o tamanho, não é estar acima do peso, é estar podre por dentro. Tratando mal o templo do Espírito Santo, não cuidando daquilo que Deus nos deu. Segunda coisa, quando nós comemos muito, ou nós praticamos o pecado da gula, nós prejudicamos o nosso orçamento familiar. Já falei um pouquinho sobre isso. Tem gente que gasta tanto com comida que não sobra dinheiro para outras coisas. Tem gente que não consegue fazer uma refeição em casa, tem sempre que comer no restaurante, e aí o dinheiro vai embora. Depois ficam coisas por se pagar e dívidas começam a ser feitas, por causa de uma má administração no orçamento familiar. Vivemos acima do padrão, muitas vezes, porque controlamos mal as nossas finanças com relação aos gastos com alimento. Se não temos dinheiro para chegar no final do mês, não estamos sendo bons mordomos daquilo que Deus tem nos dado. Eu conheço e conheci pessoas, e fui jogador de futebol, como os irmãos sabem, joguei com jogadores muito bem sucedidos, que ganhavam salários exorbitantes, que nós não temos nem a condição de imaginá-los. E essas pessoas não comiam coisas que talvez nós comamos, ou não compravam marcas que talvez nós compramos. Eu não tenho problema nenhum em comprar da marca do supermercado. Agora, tem pessoas que querem comprar da marca mais cara. E às vezes elas não recebem um salário compatível com o padrão dos seus gastos. Nós não seremos fiéis nas coisas de Deus, nós estaremos colocando a nossa família em risco e nós não estaremos cuidando do nosso futuro quando nós gastamos o nosso dinheiro suado em coisas que são muito caras, simplesmente para saciar os nossos desejos e os nossos paladares requintados. Terceiro, usamos a comida como fuga para os nossos problemas. Tem gente que come para esquecer. Tem gente que come porque está estressado, tem gente que come porque está triste, tem gente que come porque está angustiado, tem gente que come porque está aborrecido. Você já foi no frigorífico porque você estava aborrecido? Você abriu a geladeira e você ficou olhando lá para dentro, pensando, o que eu vim aqui fazer? Não foi? Eu já fiz isso várias vezes. A gente está aborrecido, não tem nada para fazer. Talvez você está de folga e você não está acostumado a ficar de folga, e você vai lá, e já que você está lá, já que você abriu a luzinha e acendeu mesmo, você vai e pega qualquer coisa. Eu tinha um colega lá em Lolé, uma cidade do Algarve, em que eu joguei, e ele costumava dizer o seguinte, eu tocar com uma leca, a leca eu não sabia o que é, depois eu descobri que a leca é aquela vontadezinha que nós temos de picar alguma coisa, de comer alguma coisa, de estar sempre mastigando qualquer coisa. E esse rapaz era tão interessante que quando ele ia para o jogo e ele ficava no banco, ele levava um saquinho de pipas, não é? Aquela sementinha, e ele ficava lá comendo aquilo enquanto o jogo acontecia. Quando eu era mais novo, eu tinha por volta de uns 15 anos, eu jogava no time da minha cidade, lá no Brasil, era amador ainda, não era profissional, e havia um central da minha equipe, que de 5 em 5 minutos ele saía correndo da posição que ele estava, ia lá para pertinho do poste, da trave, pegava qualquer coisa, e depois voltava para o jogo. E aquilo começou a intrigar a gente. Depois nós fomos lá descobrir, tinha um saquinho de amendoim lá do lado do poste, da trave. Enquanto ele jogava, ele comia.
Talvez ele estava aborrecido, a gente tinha uma equipe muito boa, a gente atacava muito, ele estava ali atrás, sem defender muito. Ele ia lá, pegava um amendoinzinho, comia. Depois que nós descobrimos o truque dele, nós usamos a comida para fugir dos nossos problemas. Comemos sem parar, comemos porque achamos que precisamos de alguma gratificação, comemos porque estamos ansiosos ou estressados, comemos porque a gente vê alguma coisa bonita aparecendo na TV e a gente lembra que tem um frigorífico em casa e a gente vai lá e a gente começa a pecar, literalmente pecar. Você já ficou acordado de madrugada e não tinha sono e ao invés de fazer alguma coisa produtiva, você foi comer? Nunca? Parabéns para você, eu faço isso toda hora. Toda hora. Ajuda a passar o tempo, não é? Eu tenho tomado muito café, mas não é talvez por causa, da vontade realmente ou do gosto pelo café. Talvez é para ter alguma coisa na mão e para estar ali, ajuda a concentrar, ajuda a passar o tempo. São coisas que nós precisamos mudar, melhorar, porque nós podemos estar pecando por causa disso. A comida não pode ser um substituto para as coisas da nossa vida. Ela não pode se tornar um substituto demoníaco para o contentamento e para a felicidade. Preste atenção nisso. A comida não pode se transformar em um substituto demoníaco para o contentamento e para a felicidade. E o quarto ponto, comemos sem nos dar conta de que o alimento é bênção de Deus. A gente peca quando come demais, quando pratica a gula, quando não damos conta de que o alimento é bênção que vem da mão de Deus, desce do alto para cada um de nós. Quando nós não temos um coração agradecido, nós comemos de forma tão impetuosa que nem aproveitamos ou desfrutamos aquilo que o Senhor está nos dando. Você já foi na casa de um crente que ficou constrangido quando você ficou esperando ele orar e ele atacou a comida? Sim ou não? Eu também já. Você já foi esse crente? Também, né? Talvez já. As pessoas foram na sua casa, você convidou, fez lá uma comida gostosa, mas você estava com tanta fome que você começou a atacar a comida e estava a pessoa te olhando, esperando. Então, não vai orar? Às vezes nem isso a gente faz, tão desesperados que nós estamos. Quando nós comemos sem ao menos nos darmos conta de que o alimento é um presente divino, a comida em si vira um ídolo e é ela que passa a nos satisfazer e a nos fazer sentir melhor. Nós somos filhos de Deus, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A comida não pode ser um ídolo, ela não pode passar a nos satisfazer e nos fazer sentir melhor. Quem faz isso é o Senhor. A forma que nós podemos exagerar, não é? Na comida, vai nos dizer para quem nós estamos dando glória, e isso é um problema muito sério. 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória do Senhor. Quer comais ou quer bebais, ou qualquer outra coisa, fazei para a glória do Senhor. Para nós finalizarmos, eu gostaria de compartilhar 3 dicas, digamos assim, 3 pontos que eu acho importante que nos ajudarão a combater esse pecado aí de comer demais, o pecado da gula, para nós comermos melhor e para glorificarmos a Deus. O primeiro deles é: valorize a Deus e valorize a palavra de Deus mais do que você valoriza a sua comida. Valorize a Deus e valorize a palavra de Deus mais do que você valoriza a sua comida. Mateus 6:31, 33. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupem com o que vocês vão comer ou beber. Busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Filipenses 4:11 e 12. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Seja como Paulo, e tenha um coração contente, agradecido, e aprenda as duas coisas, os dois lados da moeda, tanto a ter muito como a ter pouco, e continue focado no Senhor. Mateus 4:4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca
de Deus. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto e ele teve fome, a Bíblia nos diz. E apareceu quem? Aquele que muitas vezes aparece para nós sussurrando, para nós irmos buscar mais um pacotinho de biscoito, de bolacha, para nós comermos mais um pedacinho de bolo, para nós nos jogarmos naquela picanha gostosa, para tomarmos 1 litro de Coca-Cola. Apareceu ele e falou assim: tem fome, Jesus? Manda essas pedras aí se transformarem em pão. Jesus falou assim: não, amigão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Segundo ensinamento, segundo ponto, segunda dica para nós combatermos o pecado da gula, comermos melhor e glorificarmos a Deus. Lembre-se do banquete que haverá no céu, as bodas do Cordeiro. Se a gente come bem aqui, imagina lá. Imagina você como noiva do noivo, num banquete nupcial. Imagina a qualidade daquela comida. Se aqui nós fazemos comidas boas em casa, se aqui nós vamos em restaurantes que servem de uma forma excelente, com comidas realmente excelentes, imagina o banquete do céu. Você já imaginou a qualidade dessa comida? Você já imaginou a abundância que haverá lá? Quando acabou vinho, num casamento terreno, lá em Caná, na Galileia, Jesus transformou a água em vinho. Você imagina o que haverá no céu? Será que você consegue imaginar isso? Lembra aí agora, rapidinho, de um dia que você comeu bem, que você se saciou e que você aproveitou. Talvez tenha sido hoje de manhã, num bom pequeno almoço, talvez tenha sido ontem à noite, num bom jantar. Talvez você tenha sido convidado para um casamento e lá eles serviram muito bem. Imagina no céu, vai ser muito melhor. Isaías 25:6 diz: neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Gente, nenhum amém? Nenhum, carne suculenta. Vocês não estão parecendo brasileiros, portugueses e madeirenses. Não estão, desculpa lá. Eu cheguei até a salivar aqui. A sério. Saudade de um churrasco. Vai salivar também? Saliva aí comigo, Ângelo. Neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um banquete farto para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e melhor vinho. Repare, beber vinho não é pecado. Glória a Deus. Repare que até mesmo beber vinho não é pecado. O pecado é o excesso, é a embriaguez. Mas a comida, muitas vezes, nós tiramos desse rol de pecados. A gente fala assim, comer muito, comer bem não é pecado. Não, comer de forma descontrolada é pecado, da mesma forma que a bebedeira é. Mateus 26, aprendemos que o próprio noivo, Jesus, se sentará na mesa conosco, a sua noiva, para nós desfrutarmos da melhor comida que a gente alguma vez vai conseguir ver na vida. Não vai ter comida aqui nessa terra que se compare à comida que a gente vai encontrar lá. E o terceiro e último, precisamos ter fome e sede por Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Não é comida nem bebida. A nossa fome tem que estar no Senhor. A nossa barriga pode estar cheia, mas o nosso coração pode estar oco. Preste atenção nessa frase. Às vezes a nossa barriga está cheia, e quando nós somos gulosos e glutões, realmente ela estará cheia e estará mesmo muito cheia. Você já fez o que eu já fiz, você já desabotoou o botão da calça às vezes, depois de uma refeição. Está sentado ali na mesa, começa aquilo a apertar, porque a gente comeu muito, e a gente dá aquela desabotadinha no botão da calça, só para dar um espaço, Tem gente que ainda fala, mas você comeu tanto, não ficou lugar para sobremesa. A gente dá um jeito. A gente levanta, dá uma sacudida, fala assim, agora tem espaço. Só que às vezes o nosso coração está oco, porque a gente não está dando espaço para Jesus. A melhor receita contra a gula é estar faminto pelo Senhor. Salmo 34, 8, a parte A diz, provem e vejam que o Senhor é bom. Provem e vejam que o Senhor é bom. E o original dessa palavra provem quer dizer justamente isso, experimentem. Fala a respeito do paladar. Fala a respeito
do nosso paladar, é como se a gente provasse uma comida gostosa e a gente sentisse o seu gosto. Somos convidados pela palavra a ter fome pelo nosso Deus. Ele nos chama a nos relacionarmos com Ele de tal modo que possamos vencer as nossas paixões carnais e idólatras enquanto compartilhamos do seu coração. Ele passou por essa terra e não se deixou vencer por isso. Nós conseguimos também se nós tivermos fome e sede por eles. Por isso, parafraseando um escritor chamado John Todd, eu gostaria de afirmar isso: precisamos ter voracidade santa pelo Senhor e não pela comida. Uma voracidade santa pelo Senhor, mas não pela comida. Tem gente que é voraz ao atacar um prato de comida. Nós temos que ser vorazes a atacar, não é, o Senhor, para estarmos com Ele por toda a eternidade e vivermos de uma forma livres aqui na terra. Da mesma forma que aquele homem poderia ter sido livre se controlasse os seus apetites, nós poderemos ser livres se controlarmos os nossos. O nosso corpo foi criado por Deus. Não se esqueça disso. Amém? Dizem que se o pregador falar um pouquinho mais baixinho, as pessoas começam a olhar para ele. O nosso corpo foi criado por Deus. O nosso corpo foi redimido por Deus. O nosso corpo deve glorificar a Deus. O nosso corpo é a habitação de Deus. Fique de pé no seu lugar. Valorize a Deus e a sua palavra mais do que você valoriza a comida. Lembre-se do banquete que haverá nos céus, as bodas do Cordeiro, e tenha fome e sede pelo Senhor. Assim você vai conseguir combater o pecado da gula, o pecado de comer demais, de forma descontrolada, de comer comidas que te prejudicam, de comer coisas até mesmo cancerígenas. Comendo melhor, você vai conseguir glorificar o Senhor, porque o seu corpo foi criado por Ele, o seu corpo foi redimido por Ele, o seu corpo deve glorificar a Ele, e o seu corpo deve ser a habitação do seu Espírito Santo. E se a casa estiver podre, a casa não vai ficar de pé. Paizinho, nós queremos louvar o Senhor nessa hora e agradecer por essa palavra. Pedir que o Senhor continue nos ajudando a entender todo e qualquer pecado e toda qualquer transgressão, para que a gente possa ser livre disso, abandoná-las, que a gente não venha ter um entendimento errado de que somente o exagero no álcool é que é pecado, porque é bebedice e embriaguez, mas que a gente possa olhar para o comer mal, comer desordenadamente, comer, Deus, com essa falta de compreensão e com esse descontrole, entendermos também que a gula é pecado, que ela precisa ser abandonada. Dá-nos, Senhor, Pai, capacidade de fazermos boas escolhas, no nome de Jesus, e abençoa o teu povo nessa manhã. Amém e amém. Pode estar sentado.